Estamos ao vivo aqui pelo Instagram, hoje com uma live mais do que especial. Hoje, Jorjão Queiroz, da comunidade Queiroz, deu o seu sim com a gente, vai contar sua história aqui no nosso Instagram da Ministério Dons. Nosso amigo Jorge Queiroz, Jorjão Queiroz, né? Vai estar aqui com a gente dentro de alguns instantes. Estamos iniciando nossa transmissão ao vivo do capítulo 11 do Sim que eu dei. Hoje com Jorge Queiroz, ao vivo aqui no Instagram. Em instantes tem muita gente para chegar, gente. Hoje tem um resumindo, vamos resumir um pouquinho da live da irmã Vanessa. Temos também hoje o Jorge Queiroz, amanhã temos Orlando Luiz, no sábado temos Alex Aparecido falando um pouco de liturgia, na segunda tem o casal Tarcísio e Aline, ou seja, uma galera muito boa para a gente estar participando aqui com a gente. Hoje vamos ter Jorge Queiroz dentro de alguns instantes. Mercado Ariane Sandy, ponto entrou. Boa noite, seja bem-vinda. Hoje Jorge Queiroz com a gente aqui no Sim que eu dei. Já estamos no aguardo, tá? Já estamos no aguardo dele. Em alguns instantes ele estará por aqui com a gente, ao vivo, no nosso Instagram do Dons Itaquá. Hoje iniciamos a transmissão uns minutinhos mais cedo, mas já são 22 horas. É o horário que já está marcado essa live de hoje. O Orlando Luiz está por aqui. Hoje é o Jorjão, Orlando. Hoje é o Jorjão que vai estar por aqui. Jorjão daqui a pouco aqui na live com a gente no Sim que eu dei. E amanhã tem o Orlando Luiz. O Orlando Luiz estará por aqui amanhã fazendo a polêmica. Vamos ter polêmica amanhã, Orlando. Manda um joinha aí se tem polêmica. Orlando, dá uma compartilhada com o pessoal. O Zé Paulo já está chegando por aqui. Tá chegando uma galera aqui. A rapaziada já tá chegando. E amanhã tem polêmica com o senhor Orlando Luiz. Dia de polêmica. Ele falou que não falou tudo ainda não, viu? Hoje ele falou que não falou tudo ainda. Amanhã ele falou que vai terminar de falar. Então é um rapaz que adora uma polêmica. Ele adora uma polêmica. E daqui a pouco, Jorjão Queiroz aqui com a gente no Sim que eu dei. Enquanto isso, para quem não assistiu, olha, já deu joinha porque vai ter amanhã, ele vai falar. Amanhã ele vai falar. E para quem não assistiu ontem a live, gente, enquanto o Jorge Queiroz não aparece, a gente ontem conversamos com a irmã Vanessa. A irmã Vanessa ontem foi muito boa a live com ele. E já tá por aqui, Jorjão Queiroz, gente. Já tá no esquema aqui. Já tô convidando ele para entrar ao vivo com a gente. Queiroz, vou conhecer pessoalmente. Olha que bacana. Só não, virtualmente, né? Aqui na nossa plataforma do Ministério Dons, a galera já está chegando, live está marcada para as 22 horas, hoje é quinta-feira, gente, hoje é quinta-feira e dentro de instantes, Jorge Queiroz aqui no Sim que eu dei, estamos só esperando conectar. Então, enquanto isso, vou explicando. Hoje, durante o dia, foi reprisado a live do Facebook. Oi! Oi, já estou conectado. Já tá com... Não estou enxergando o senhor. O que será que está acontecendo, Jorge Queiroz? Deixa eu dar um... Ah, agora sim! Paz e bem, Jorge Queiroz. Agora eu vi o senhor. Como é que você está? Bem, graças a Deus, tudo bem com o senhor? Estou bem, estou bem. Estou um pouco cansado, mas vamos juntos. Cansado, está cansado. Eu acompanhei um pouco da live do senhor. O senhor falou que estava cansado já na live. Hoje que tinha chegado de viagem, teve um probleminha, né? Teve que resolver. Mas não tem problema. Seu Jorge, seja bem-vindo aqui na nossa live. Hoje o tema é o Sim que eu dei. Vamos conhecer um pouquinho do Jorge Queiroz aqui com a gente. Hoje é diferente. O Jorge Queiroz, vamos conhecer aquele lado do Jorge Queiroz, aquele lado que ninguém conhece, né? Um lado muito bacana, um lado que, como que eu posso falar para você? Um lado que vai ser maravilhoso para muita gente. Vai seguindo, vai compartilhando a nossa live de hoje. Jorge Queiroz, enquanto o pessoal chega, a palavra é sua, meu amigo. Deixa eu compartilhar aqui com os meus, né? Aviãozinho, coraçãozinho. Vou compartilhar aqui para 50 pessoas, tá bom? Vamos lá, você... Fica à vontade. Compartilha... A galera aqui... Estou compartilhando aqui com os meus, né?
A gente vem compartilhando para que outras pessoas também possam estar com a gente nessa noite, para que a bênção de Deus chegue também para outras pessoas. Não sejamos egoístas, né? Não podemos, É não podemos verdade. ser egoístas. E uma das maneiras que você pode fazer bem a outra pessoa nessa noite é compartilhando aí no aviãozinho aí, como eu estou fazendo aqui, eu estou compartilhando para 50 pessoas. Imagina se você compartilhar para 50 pessoas. 50 pessoas podem, né, ver a gente falar de Jesus e vai que toca numa pessoa, né? Vai que toca naquela. Já mandei para 50 aqui, hein? Vai que toca naquela pessoa que estava precisando nessa noite, que estava precisando de uma palavra. Então, o único presente que você pode dar para Deus é compartilhando. Então, coraçãozinho, aviãozinho, vamos juntos. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para cada um de nós nessa noite. Tá certo. O sim que eu dei com o senhor Jorge Queiroz, da comunidade Queiroz. A palavra é sua. Vamos contar um pouquinho como começou a missão do senhor, lá no início. Eu faz 24 anos que eu estou encaminhada, né? Eu passei 22 anos na droga, na bebida. Eu fui um homem muito louco mesmo. Mas minha mãe, ela rezava todas as vezes que eu chegava em casa, né? Minha mãe, ela não discutia. Ela falava, olha, filho, uma coisa eu vou te falar. Ela pegava o texto assim e falava, ó, tô pedindo a Nossa Senhora, tu vai ser profeta. Falei, mãe, eu fumo maconha, eu uso droga, é a senhora que fica louca, né? A senhora que parece que fica doida. Então foram 22 anos sem interrupção, pedindo para que o filho dela saísse da drogadição, o filho dela saísse dessa vida perversa. Então, eu não, eu morava perto da igreja, eu fui coroinha quando era pequenininho, bem pequenininho, morava perto da igreja, mas eu não ia na igreja, né? Então, já era casado quando eu conheci Jesus, mas minha mãe sempre rezava por mim, sempre, sempre, sempre. E um dia eu aceitei na igreja, né? Porque eu fazia 5 anos que eu defecava sangue, eu já estava todo estourado por dentro, e eu bebia perto da casa da minha mãe, que eu já não conseguia ir nos banheiros dos bares, né? Porque ficava aquela coisa feia lá. E aí, quando eu cheguei em casa, meu irmão estava com a TV ligada na Canção Nova, minha mãe lá e meu irmão rezando, orando de língua, o padre Jonas pregando. Eu falei, que é isso, mãe? O que está acontecendo aí? E ela falou para mim, ó, Jorjão, teu irmão agora, ele prega na igreja. Falei, mãe, não, isso aí eu não acredito. E ele tem uma coisa, ele agora está me ajudando aqui em casa, ele mudou, eu queria que você fosse lá. E aí foi um dia de terça-feira, eu bebi menos e falei, hoje eu vou nesse tal de grupo de oração. Quando eu cheguei, quando eu cheguei em casa, que eu falei para minha esposa, né, ainda meio drogada, eram umas 2 horas, ela falou, vou dormir e mais tarde tu me acorda. Quando foi 6 horas, falei para ela, vamos para a igreja. Ela falou, para onde? Para a igreja. E aí eu morava na ladeira, nós descemos, eu, ela e os 2 meninos, né? Meus 2 filhos. O Kaique tinha 3 anos, 2 anos, a Sabrina tem 4 para 5 anos. E a gente desceu. Quando eu cheguei, né? Cheguei logo aquele povo dizendo, Jesus te ama. Eu falei, pronto, agora deu. Né? E fiquei na última banca lá. E meu irmão começou a cantar, olhe para o seu irmão. Eu falei, nunca que eu vou olhar, né? Dei um abraço do seu irmão, falei, pronto, levante sua mão, eu ficava embaixo, preso, né? Diga para seu irmão, Jesus te ama, o grupo de oração tem isso, né? Eu nunca olhei para ninguém. Sim. E ali foi um constrangimento, mas quando ele mandou a gente sentar, que ele falou, Jesus te ama, eu olhei para trás e falei, como é que Jesus pode amar um homem? Eu tinha 4 mulheres fora do meu casamento, eu ia para os prostíbulos, eu era conhecido na cidade, eu era um muito perigoso. Eu falei, não, Jesus, o Senhor ama outra pessoa, menos eu. Só que ali eu já recebi a benção, foi naquela palavra. Jesus te ama, eu não fui mais o mesmo. Depois daquele dia, em não ir para a igreja, e não querer mais Jesus, mas eu já estava ligado com o amor de Deus. Me abraçaram naquele dia, eu falei para ele, não, agora vamos terminar, né? Vamos terminar esse grupo. E ali eu escutei um pouco da palavra de Deus, já foi naquele dia, cara. Eu já não fui mais a mesma pessoa.
Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, viu? Então, Tô ouvindo, tô ouvindo. posso continuar? Pode, tô te ouvindo. Depois Pra daquele, mim tá normal. depois daquele dia, a minha vida começou a mudar. Eu ia bebendo, ainda continuei bebendo, usando droga. Só que aí, cara, eu tenho uma palavra aqui, eu gosto muito que, né, a boca só fala o que o coração tá cheio. Quando você vê uma pessoa arrogante, porque o coração dela tá arrogante. Quando você vê uma pessoa triste, é porque o coração dela tá triste. Então, meu coração estava cheio de Deus. Mesmo eu bebendo, eu pregava a palavra. Já vi um bêbado pregando, era eu. Então, eu recebi o título de profeta dos bares. Eu começava a usar droga, começava a beber, e aí eu começava a falar de Deus. E a galera chegava perto de mim e falava, Jorjão, aonde você comprou essa, cara? Você está virando até padre, pastor. Essa droga aí deve ser muito boa. Né? E aquilo era meu amor, era o amor que eu tinha dentro do meu coração por Jesus. Então, toda vez que chegava em casa, mesmo drogado, mesmo bêbado, eu começava a chorar e falava com Deus. Eu ia ter, lá em casa, eu tenho uma chácara, não é aqui na Cairós, era onde eu ia montar a comunidade. Então, lá eu tenho uma chácara e eu ia para o meio dessa chácara, lá para o meio do mato, né? E falar para Deus: eu não quero ir para a igreja. O senhor não entende? Eu não quero ficar com o senhor. Eu não sei se o senhor entende, mas eu não quero ficar junto do senhor. Eu não quero ficar junto daquelas mulheres da igreja, daquelas velhinhas que rezam. Não vai dar certo. Ele, depois de tudo isso que eu falava, ele dizia: mesmo assim eu te amo. Mesmo assim, Jorjão, eu não me esqueço de você. Mesmo assim, Jorjão, eu não vou largar de você. Eu não te amo não é porque você me ama, não. É porque eu já te amo sem você me amar. É um amor incondicional. E ali eu chorava. Eu chorava copiosamente, sozinho. Quando chegava em casa, chegava todo sujo. Aí minha esposa, você estava onde? Na vaquejada. Aqui é um negócio de boi que tem que pega, né, vaquejada. Então lá, né, as pessoas caem, se sujam. Então, eu dizia para minha esposa que eu estava na vaquejada, eu dizia na minha esposa que eu estava, né, em outro lugar, menos com Jesus. E na terça-feira eu fazia tudo, bebia, mas vinha mais cedo para casa. Estou virando um pouquinho aqui para você ver Jesus ali. Eu vinha mais cedo para casa só para ir para o grupo de oração. Né? A boca fala, o coração está cheio. E ali eu não podia, toda terça-feira. Isso foi durante os 3 meses. Né? Imagina, eu ia na casa das mulheres que eu tinha e começar a falar de Jesus. Até que um dia eu cheguei no grupo de oração, depois de uns 3 meses eu falei para Jesus: eu não consigo mais viver a duplicidade. O Senhor precisa me curar. O Senhor precisa fazer alguma coisa comigo. E naquela noite eu me lembro que no grupo de oração da gente apagava as luzes, né? Porque os homens têm vergonha de chorar. E meu irmão, ainda hoje isso tem na comunidade, a gente chama para frente. Quem quer dar o seu sim para Deus, quem quer mudar de vida, vem aqui para frente, vem aqui para frente. E o meu irmão começou a insistir, eu falei: é hoje que eu vou, é hoje, é hoje, é hoje. E naquele dia eu fui. E eu me lembro, eu chorando, eu conhecia só a passagem de Bartimeu. Quando Bartimeu grita: Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. A mesma coisa eu fiz. E Jesus perguntou para mim: o que queres, Jorjão? Eu disse: eu quero ser curado. Eu quero parar com esse vício que eu não aguento, porque eu bebia de manhã, de tarde, de noite, irmão. Usava droga de manhã, de tarde, de noite. Eu não aguentava viver sóbrio, mas também não aguentava mais viver aquela vida. Então, naquela hora, eu comecei a chorar. Ficou 2 poças de lágrimas no chão ali. Quando eu me levantei outro homem. Já faz hoje 24 anos que eu estou sóbrio. Que eu estou pela graça de Deus. Nem um dia só, eu não vivi por mim. Nem um dia só fui eu que consegui. Foi Deus que conseguiu por mim. Todos os dias eu sei que Deus consegue
a hora mais linda para mim, agora, graças a Deus, estou dormindo mais cedo, que amanhã de 5 horas eu tenho live. Eu tenho um propósito no meu canal, na minha página do Facebook. A hora mais linda da minha vida é quando eu vou dormir daqui a pouco. E eu digo para Jesus assim, mais um dia que eu consegui. Tem gente que consegue ficar sem beber o resto da vida. Eu ainda tenho vontade de beber. Eu tenho muita vontade de usar droga, mas a vontade que eu tenho que ser de Deus é muito maior do que beber e usar droga. E de me prostituir. Eu sou um homem apaixonado por Jesus. A droga não chega nem aos pés de Jesus. A prostituição não chega nem aos pés do amor que eu tenho por Jesus. Todas as minhas vontades, elas são submissas ao meu amor que eu tenho por Deus. Elas são submissas ao meu amor que eu tenho ao meu Jesus. Então, naquele dia, eu comecei a viver uma vida diferente, porque por mais que eu fosse na casa das meninas, que eu tinha alguma relação com elas, eu voltava chorando. Mas chorando, parecia que eu tinha matado alguém. Então, no dia que eu me converti, na semana eu já fui na casa de todas as pessoas e falei para elas assim, olha, de hoje em diante eu não quero mais. De hoje em diante eu estou tocando cada uma de vocês pelo meu Jesus. E eu vou orar para que cada uma de vocês conheça também esse Jesus. Porque muitas vezes a gente culpa as pessoas do pecado, a gente fala que as pessoas são isso ou aquilo. Mas eu acredito, eu sei da misericórdia de Deus para aqueles que não conhecem a palavra. Eu conheço a misericórdia de Deus, porque aconteceu comigo, acontece comigo todos os dias. Acontece aqui na Kairos todos os dias. Eu sei o que é misericórdia e eu entendo as pessoas que vivem no pecado. Eu entendo muito mais do que tudo na minha vida. Eu nunca vou julgar ninguém por conta que ela faz alguma coisa, que ela mata, que ela estupra, que ela é isso, que é aquilo. Porque, na realidade, verdadeiramente, eu sei que cada um de nós vive no pecado porque não conhece a Deus. A Bíblia vem dizer lá em João, capítulo 1, que aquele que não ama não conhece a Deus, que Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, que Deus é amor. Aquele que diz não ter pecado é mentiroso. João fala muito isso, mas aquele que se arrepende, Deus aí está para perdoar. A minha vida mudou depois daquele dia. Depois daquele dia que eu conheci Jesus, que eu tive uma experiência com o batismo no Espírito Santo, depois que eu tive uma experiência naquela noite que aquele grupo de oração me aceitou. Porque, olha, Jesus disse, eu vim para os pecadores, eu vim para os doentes, não vim para os santos, para aqueles que não têm enfermidade, eu vim para aqueles que precisam. E Jesus, ele precisa, né, tocar nas pessoas que precisam. Então, depois daquele dia, cara, a minha vida mudou tudo, foi radical, tá? Eu disse, Jesus, eu quero viver uma vida radical. E aí eu comecei a frequentar o grupo de oração. Falei para o meu irmão, olha, eu não vou orar que nem vocês, não. Ele falou, não é para orar. Não vou parar de beber. Não é para parar. Eu lembro muito bem que meu irmão, que era o coordenador do grupo, ele nunca exigiu nada. Porque é verdade, a palavra de Deus, eu gosto muito da palavra. Você já viu que eu já citei alguns versículos aqui. A palavra de Deus vem dizer em João, capítulo 16, que só o Espírito Santo, o Paráclito, é capaz de convencer o mundo a respeito do pecado e da justiça. E mais ninguém. Eu não vou convencer você que está vendo a gente, você não vai convencer o seu irmão, você não vai convencer seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos. Quem vai convencer é o Espírito Santo. E é para ele que nós estamos orando nessa noite, para que ele possa convencer você, para que ele possa convencer cada um de nós que estamos aqui a entender a palavra, ter experiência com ele. Porque quem não tem experiência com Deus vai viver o mundo. Você ir para a igreja não quer dizer que você está salvo. Não quer dizer que você teve experiência, não é isso. Não é você ir para a igreja que você tenha experiência com Deus. Não é você ir para a igreja que você vai viver uma vida diferente. É você ter uma experiência com Deus. Estar na igreja é fácil. Viver em Deus, só quem tem experiência. Só quem verdadeiramente conhece o amor de Deus. Só quem verdadeiramente entra no amor de Deus. Depois daquele dia, a minha vida foi mudando. A minha família foi mudando. Eu comecei a perdoar todas as pessoas que me ofenderam.
e que eu ofendi. Para você ter uma ideia, irmão, eu tinha 40 intrigados só na minha cidade. Eu sou de uma cidadezinha pequena. Eu comecei a ir na casa das pessoas e dizer para elas: olha, eu vim aqui porque Jesus mandou. Uma vez eu fui na casa de um cara e falei: ó, Jesus mandou vir aqui. Ele apontou a arma na minha cara e falou: sai daqui, senão eu te mato. Eu falei: você pode me matar, mas eu vim aqui pedir perdão, porque Deus mandou. Ele falou: agora Deus tem culpa do que você é. Mas aí eu dei as costas, falei: eu vim aqui falar contigo. Hoje a gente se vê e se fala: oi, tudo bom, tudo bom. Eu já nem sei por onde anda esse irmão. E eu quero dizer uma coisa para você: é possível. É possível. Se for com Deus, é possível. A minha vida começa a mudar, eu começo a deixar todas as pessoas, né, que eu fazia mal, a prostituição, comecei a deixar a droga e comecei a pregar a palavra, comecei já a andar atrás das coisas de Deus. Isso fazem 24 anos. 24 anos. Quando eu cheguei em casa, naquele dia que eu me converti, meus filhos, sabe, a Sabrina pequenininha corre para mim e diz: pai, eu te amo. Eu rezei minha primeira Ave Maria. Eu sou devoto de Nossa Senhora, eu sou Romero de Aparecida. Nós temos uma casa aí pertinho da Canção Nova, em Canas, em São Paulo. Nós temos uma casa em Juqueirópolis, em São Paulo, hoje. A Cairós hoje tem 14 casas de missão. Nós temos 5 casas de recuperação. Eu acredito na oração. Eu acredito porque minha mãe, ela não orava em língua, gente. Ela não era batizada no Espírito. Depois que ela ficou, que a gente foi batizado, a mamãe começou a orar em língua. Mas ela orava o texto. A oração é aquilo que você faz de coração. A oração é aquilo que você bate sempre. Eu gosto muito de propósito. Minha mãe tinha um propósito, sabe? Minha mãe nunca deixou de orar quando eu cheguei em casa. Quantas vezes eu me acordava assustado, via minha mãe do lado. Eu falo: nossa, mãe, pensei que era uma assombração. Ela falou: é uma assombração para Satanás, porque eu vou orar por você. Eu vou pedir a Nossa Senhora até eu morrer, mas vou ver a glória de Deus ser manifestada na sua vida, filho. E eu acredito que muitas mães, muitas esposas, esposos, muitas pessoas querem partir para a ignorância com as pessoas que usam droga, com as pessoas que bebem. Eu acredito que você está indo pelo caminho errado. O caminho mais certo que você tem é amar. O caminho mais certo que você tem é orar. Porque é assim, olha, Santa Mônica, né? É isso mesmo, Maria. Santa Mônica rezou quantos anos? 28 anos por Santo Agostinho. Quanto mais você reza, é como se você estivesse botando na poupança a vida da pessoa. Foram 22 anos que minha mãe rezou por mim. Quanto mais você reza, mais a bênção vai chegar. Porque um ano para Deus é como um dia. Um dia para Deus é como um ano. E na hora que Deus for operar na sua família, pode ficar tranquilo, você vai começar a ver Deus operar com abundância. Então muda a estratégia. Não reclama. Muda a estratégia, começa a orar, começa a fazer jejum, começa a todo dia ter uma hora com Deus, que Deus gosta muito, sabe? Não é só Deus, não, todo mundo gosta de uma pessoa sincera, de uma pessoa que verdadeiramente dá aquela hora para Deus. Intercessão é isso. Todo dia você está naquela hora, um propósito é isso, todo dia. Eu estou de 5 horas da noite, eu estou de 6 horas da noite, todos os dias. Não é para ganhar seguidores, é para ganhar moral com Deus. E moral com aquele que nos espera, não é isso. Quando você tem, verdadeiramente, você tem com Deus um compromisso, Deus também honra seu compromisso. Eu sou daquele que quem vive os princípios ganha a promessa. Quem vive os princípios vai ganhar as promessas sempre. Depois daquele dia, eu pude ver que os meus filhos, sabe? Os meus filhos, era a coisa mais sagrada que Deus tinha me dado. E aí eu comecei a viver a minha família. Gente, foi diferente. É diferente até hoje. A coisa mudou na minha vida. Eu comecei a ver minha esposa diferente. Eu comecei a ver os meus filhos diferentes. Eu comecei a ver a vida diferente. Eu comecei a ver meu pai diferente. Eu comecei a conversar com meu pai. Um dia eu dei um beijo no meu pai de costa. E quando eu virei, a lágrima estava caindo do lado dos olhos dele. Eu falei: pai, eu te amo. Eu nunca tinha falado isso para meu pai, sabe? Eu nunca sabia. Se não fosse Deus, eu não tinha conhecido meu pai. Uma das coisas mais importantes da minha vida foi quando meu pai e minha mãe, eu comecei a conhecer, eu sentava com eles. Eu sentava com meu pai horas e horas. A gente conversava das coisas que passou, das coisas do futuro, das coisas do presente. A gente sentava e conversava não como pai e filho, mas como dois amigos. A gente começava a ver os defeitos um do outro, as virtudes de um do outro. E a gente, quando meu pai morreu, gente,
há 13, 14 anos atrás, eu não tinha mais o que conversar com meu pai, porque eu já tinha conversado tudo. No velório do meu pai, eu preguei sobre escatologia, sobre o fim dos tempos, sobre o que é viver no céu, o que é uma família em Deus. Eu tenho certeza que pelo menos 30 dos amigos do meu pai tiveram experiência com Deus. Não foi só um velório, foi um velório voltado para a ressurreição. Foi aquilo que eu acreditei e acredito toda a minha vida. Naquele dia que meu pai morreu, eu comecei a pregar a palavra. Foram um sábado e um domingo. Deus tinha prometido que levava meu pai. Meu pai morreu num sábado, de 4 horas da manhã, quando 3 horas da manhã eu rezei o ofício, pedindo a Nossa Senhora que tirasse meu pai, porque ele precisava. Meu pai estava sofrendo muito com o câncer. E Nossa Senhora disse para mim, nosso pai, que ela chamava meu pai de pai, eu escutava isso, nosso pai descansa hoje, filho. Fica tranquilo. Porque um dia, orando, meu pai passou uma clínica. E um dia, orando pelo meu pai, agora, meu pai não falava palavra nenhuma, e nessa noite, eu de cabeça baixa, de joelho, orando na cama, que eu fazia mais louvor do que eu orava pelo meu pai, porque eu dizia, Senhor, cuida das tuas coisas, tu cuida das coisas do meu pai. E aí, eu orando, meu pai bateu na minha cabeça e falou, filho, fica sossegado, porque o Deus que tu creu, eu creio também. Olha, naquela noite eu senti que eu tinha ganho meu pai para Jesus. E eu saí daquela clínica glorificando a Deus, gritando, meu pai está curado, mas era curado da alma. Eu consegui, em nome de Jesus, eu vi Deus salvar o meu pai naquela noite. Pode crer que Deus tem feito muita coisa pela sua vida. Você que crê em Deus, pode saber que a palavra de Deus, se você sustentar isso, se você crer, será salvo tu e tua casa, tu e tua família. O meu pai foi salvo naquela noite. Naquela noite eu entreguei meu pai para Deus e para Nossa Senhora. Naquela noite eu fiquei com meu coração tranquilo, eu fiquei com meu coração em paz, porque o meu pai estava com Deus. Essa foi uma das melhores noites da minha vida. Eu pude dormir tranquilo, porque enquanto meu pai não aceitou Jesus, enquanto meu pai não aceitou a fé que eu professava, enquanto meu pai, eu falei, Deus, como é que meu pai vai morrer sem falar que acredita em Deus? Naquela noite eu chorei bastante, irmão. Naquela noite eu vivi uma noite maravilhosa, uma noite em Deus. E eu tenho certeza que meu pai está me escutando agora e está dizendo, é isso aí, meu filho, bota para arrebentar isso aí. Manda pau nesse cabeça rachada aí, que eu estou aqui de cima orando também por você. Preste bem atenção. A minha vida muda também depois da morte do meu pai. Aí fica minha mãe. Minha mãe faz 2 anos que foi para o céu. Quando eu me converti, eu lembrei de tudo. E eu precisava pedir perdão para minha mãe. O maior momento da minha vida também foi quando eu cheguei, eu fui no Dia das Mães, era o dia que eu mais bebia, era o dia que mais eu bebia, porque chegavam pessoas de fora, na minha cidade, os meus amigos de infância, e a gente se juntava de manhã, quando eu chegava em casa já era mais de meia-noite, 1 hora da manhã, e eu dizia, feliz Dia das Mães, só se for para o ano que vem, porque esse ano já passou, né, filho? Mas passou para você, eu estou aqui com sua comidinha quente, esperando você. Eu estava esperando você dizer para mim, feliz Dia das Mamães. Eu não vou desistir de você. A mamãe vai ficar tão feliz quando você puder falar sobre o Feliz Dia das Mães. E aí, no primeiro Dia das Mães que eu me converti, eu fui no shopping, porque quando eu ia no shopping, eu só ia para beber. Eu ficava naquela choparia e falava, qualquer coisa é para mim, porque eu estou por aqui. E nesse dia eu fui comprar o presente da minha mãe. Foi a primeira vez que eu conheci o shopping, depois de velho. E eu comprei uma blusa, eu me lembro até hoje, uma blusa azul de bolinha. Eu falei, faz aí um pacote para uma mãe, de um filho apaixonado para uma mãe que espera ele. Então, eu fiz um cartão, eu mesmo fiz um cartão, fiz um presente. E aí, Dia das Mães, eu não costumava tomar banho, porque eu tenho 120 quilos, hoje tenho 120, eu tinha 130. E eu caía dentro do banheiro e minha esposa dizia assim, é melhor você sem tomar banho do que você tomar banho e você morrer lá dentro do banheiro. E eu falava, filha, mas eu estou fedendo. Ela falou, é melhor fedendo que morto. E nesse dia, eu tomei um banho, fiz a barba, e foi 6 horas da manhã, 5 horas da manhã eu me acordei, e eu já falava, oh Deus, eu esperava por esse dia tanto,
porque quando eu me converti, eu só queria que chegasse o Dia das Mães para fazer isso. Então, foi mais ou menos outubro, novembro, até chegar maio, gente, demorou para caramba. E eu queria que fosse Dia das Mães todo dia. Para mim era todo dia, mas eu precisava chegar aquele dia específico, porque foi o dia que eu mais vi minha mãe sofrer. E eu desci para minha casa, 6 horas da manhã, e eu, mãe, quando eu gritei do lado de fora, falou, filho, que aconteceu alguma coisa? Eu nunca ia tomar café essa hora, né? Eu falei, não, mãe, não aconteceu nada, não. É que hoje é Dia das Mães e eu vim aqui. Ela, pega a chave aí, filho, que eu estou fazendo um café, sabe? Aquele café que de longe você sente o cheiro aqui. No interior fala café morro de pau. E eu senti o cheiro do café da minha mãe de longe. Ela estava fazendo aquela comida que eu mais amo, que chama cuscuz. Eu rezo todo dia para quem inventou o cuscuz, porque é uma comida maravilhosa aqui para o nordestino. Matou a fome de muita gente, muito barato. E quando eu entrei dentro de casa, a minha mãe estava lá na cozinha, lavando a louça, fazendo o cuscuz, e eu olhei para ela e falei, mãe, olha, eu estou aqui. Quando minha mãe olha para mim, eu com o presente na mão, a gente começou a chorar, sabe? Começamos a chorar, eu nunca mais tinha contado meu testemunho. Nós começamos a chorar e foi muito duro, mas foi muito bom, sabe? Eu não sei quanto tempo durou aquele momento, não sei quanto tempo passou, mas eu queria chegar perto dela e abraçar ela. Nós fomos andando e a gente se abraçou e mamãe chorava muito. E eu dizia, mãe, não chore. Eu chorando também, assim, eu só quero te pedir perdão. Eu só quero te dizer que eu precisava muito desse momento, eu precisava dizer para a senhora o quanto eu te amo, mas o quanto eu amo a Deus, porque me deu a senhora de volta. Eu quero dizer que eu não tinha mãe, eu não tinha família, eu não tinha ninguém me segurava, gente. O meu vício era muito maior do que eu. Era muito maior do que as pessoas que eu amava, era muito maior do que tudo que eu tinha na minha vida. E eu fiz de tudo para parar. Se você, olha, de todos os jeitos eu fiz para parar. Eu tomei todos os remédios que você possa imaginar, eu fiz de tudo para parar de usar droga, eu não consegui. Eu não consegui, por isso que eu não acredito que existe remédio para isso. Eu não acredito que existe remédio para você parar de usar droga. Por isso que Deus me mandou formar uma casa de recuperação, porque não tem remédio. Para mim, eu acho que não tem remédio. Por isso que muita gente que sai daqui volta a beber, mas aqueles que conhecem a Deus nunca mais voltam. Ele vai viver a vida em Deus. Minha mãe chorava, chorava, chorava. Eu não sei, lá para as tantas, a gente sabe, a gente junto, abraçado, lá para as tantas, ela disse para mim, filho, se eu morresse hoje, gente, isso é muito forte, sabe? Se eu morresse hoje, eu seria a mãe mais feliz desse mundo. Cara, isso marcou a minha vida até hoje. Quando eu vou dormir, eu falo, mãe, fala de novo aqui. Isso me faz caminhar. Isso me faz ser mais santo que eu possa ser. Isso me faz ser a pessoa mais com vontade do que eu sou. Eu tenho muito desejo de viver a palavra, claro, por Deus, mas porque eu sei que eu fiz minha família feliz. Eu sei que eu fiz minha família feliz. A minha mãe chorava muito. A minha mãe, sabe, naquele dia foi o dia mais feliz da minha vida e da vida dela. A gente sentou, a gente não tomava café, a gente só se beijava. E ela dizia, meu filho, quanto eu devo a Deus e a Nossa Senhora. Minha mãe, ela tinha em casa um santuário. E ela começou, me levou naquele dia, eu me lembro, vamos conhecer minha santa. Meu Deus. E ela começou a me mostrar as Nossa Senhora, que eu não conhecia nenhuma, cara. Eu não sabia quem era Nossa Senhora de Fátima, eu não sabia quem era Nossa Senhora da Conceição, eu não conhecia nada de religião, nada, 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 nada. Por isso que eu não posso ser evangélico nunca, não tem como eu ser evangélico. Porque minha mãe saiu me levando e disse, olha, a cada semana eu pedia uma. Todas são a mesma, Jorjão. Todas são a mesma, mas essa aqui tem um sentido, essa aqui tem outra. Essa aqui era do silêncio. Quando eu queria silenciar, eu falava com Nossa Senhora de Fátima. Quando eu queria que tirasse você da escravidão, eu falava com Nossa Senhora da Aparecida, que ela é dos escravos. Isso aí, e aí ela foi me dizendo. Aí
Eu me apaixonei por Nossa Senhora de Fátima, eu lembro como fosse hoje. E eu comecei a rezar por dia. Eu rezava sem parar. Eu comecei a estudar sobre a vida de Nossa Senhora, sobre a igreja. Eu comecei a estudar que nem um louco. Eu falei, agora eu quero conhecer quem é essa igreja, eu quero conhecer quem é Jesus. E eu comecei a viver uma vida diferente, irmão. E eu comecei a viver uma vida de oração. As pessoas zombavam de mim, as pessoas diziam que eu estava louco. Sabe quantas vezes for dizer ao meu pai, eu fazia procissão sozinho, você não entende. Eu pegava a Nossa Senhora às 5 horas da manhã e ficava rodeando a minha casa. Eu começava. Até hoje, muita gente não entende, sabe? Eu já estou ficando velho, eu já estou com 55 anos, muitas pessoas não entendem, muitas pessoas ainda não entenderam o que é uma oração. E aí foi quando eu comecei a comunidade Cairós. Os bêbados começaram a andar atrás de mim, os drogados. Por onde eu passava no meio da rua, muitos que me conheciam diziam assim: o que foi que lhe deram? O que foi que fizeram com você? Me ajuda também. E alguns bêbados eu levei para minha casa. Minha esposa falou: olha, com as quencas, não deixei você não. Agora que esse bêbado aqui em casa, que esse drogado aqui em casa não vai dar certo, Jorjão. Mas não vai dar certo mesmo. Não faça isso não, porque as crianças ficam com medo, eu fico com medo. E eu sei do seu amor por esse povo, mas não dá certo. E eu muitas vezes eu chorava, sabe, na igreja, lá naquele terreno em que eu falava com Deus, e dizia para Deus: não tem condições de eu cuidar deles, não tem condições. Até que eu fiz vocacionado na obra de Maria, e aí eu tentei morar lá, mas minha esposa não quis. Eu acho que Deus não quis. Até que no ano de 2004, Deus fala comigo: eu vou te dar um lugar para tu cuidar desse povo. 2004. 2003, 2003, 2004. E eu fiquei 3 anos esperando esse lugar, o bispo não me queria. E pense numa perseguição, pense numa luta, porque eu era muito cabeça dura, eu não entendia nada. Até que eu fui expulso da minha diocese por querer montar uma casa de recuperação. E aí eu vim parar a 37 quilômetros da minha casa. Hoje é a comunidade Cairós. Hoje a gente mora aqui com 120 pessoas, amado. 40 daquele povo que Deus me deu. Nós temos 14 casas, temos uma casa na África. Porque quando eu entrei na igreja, uma mulher rezou por mim e disse: você vai ser o profeta Jó. E eu falei: o profeta é bom ou ruim? Ela falou: é bom. E eu aceitei ser o profeta Jó. Quando eu cheguei em casa, que eu fui ler, o Jó tinha perdido tudo. Aí eu falei para ela, voltei na outra semana, mas minha senhora, tanto profeta que tinha. Assim, tinha Jeremias, tem Isaías, você foi logo me dar Jó. Ela orou de novo, disse: é Jó. Só que você não leu o final da história. Nós somos acostumados a ler só metade da história, né? E isso a gente se contenta com metade da história. Não se contente com metade da história da sua vida, nunca. Não se contente com metade daquilo que contaram para você. Ainda vem muita coisa boa por aí. Vem muita coisa boa por aí. Não se contente com a história de Jó, que ele era um coitadinho, não. Se contente quando você vê o final, quando ele diz: agora eu não só estou te ouvindo, agora eu estou te vendo. Isso me marcou a vida. Agora eu não escuto mais falar de Deus, agora eu vejo Deus. Eu vejo Deus aqui nas pessoas aqui da comunidade. Eu vejo Deus por onde eu passo, meu irmão. Eu vejo Deus por onde as pessoas têm me buscado. Eu vejo Deus em todos os lugares da minha vida. Hoje eu sou muito feliz. A minha história, para encurtar, né, que já tá passando quase 1 hora aí, né? A minha história hoje é a seguinte: eu estou morando numa comunidade e aqui estão meus 2 filhos, a Sabrina e o Kaique. Eu sou vovô do Zé Davi. Uma filha que eu tive fora do meu casamento, a Tamires, mora aqui com a gente. A minha esposa acabou de aceitar, ela faz 3 anos.
Nós temos uma família linda aqui dentro, aqui mora 120 pessoas, já passaram mais de 5 mil pessoas dentro da comunidade Cairóis. Nós somos reconhecidos internacionalmente. Sou pregador da palavra, sou cantor, sou compositor, sou escritor. Tudo aquilo que eu nunca sabia que eu era, Deus me fez ser. E eu quero só deixar um recado para você. Não para no meio da história. A minha história ainda não acabou, ainda tem muita coisa para ser revelada, para que pessoas possam conhecer esse Deus maravilhoso. Esse Deus que transforma a vida. Esse Deus, foi assim que aconteceu comigo. Foi assim que aconteceu com o meu sim. Esse Deus que transforma a família. Esse Deus que transforma... Hoje eu li uma frase aqui em Hebreus, estou até aberto aqui, capítulo 11, versículo 3, que diz assim: pela fé reconhecemos que o mundo foi formado pela palavra de Deus e que as coisas visíveis se originaram as invisíveis. Foi da coisa visível, Deus já sabe, Deus já vê a tua vitória. Para você ainda é invisível, mas para Deus é visível. Fiquei muito feliz com isso. Porque para Deus é visível a nossa vitória. Só você que não viu ainda. Mas se você não viu, saiba que Deus já viu a sua vitória. Eu não acredito de maneira alguma que Deus faz coisa errada. Então você não é um desgraçado. Olhando para a minha vida hoje, que eu nunca contei meu testemunho todo e nem nunca vou contar, porque coisa feia aconteceram comigo. Eu só contei aqui um pedacinho. Mas um pedacinho que dá para você entender. Se eu tive jeito, você vai ter jeito. Ah, com certeza você não é pior do que eu. Com certeza você não é pior do que eu de nenhuma maneira. Mas eu sou muito grato a Deus e a Nossa Senhora. E a você, meu irmão, nessa noite, que me deixou contar a minha história. E me deixou... Estou muito feliz, meu Júnior. Estou muito feliz. Olha, eu estou muito feliz mesmo. Estou honrado em escutar uma história maravilhosa de vida dessa que o senhor pôde partilhar com a gente. O sim que eu dei quando nasceu, que eu já contei nas outras, que esse é o capítulo 11. Nos primeiros capítulos eu contei que nasceu de um não. Nasceu de um não, o sim que eu dei. E mostrou para a gente desde o primeiro capítulo até no capítulo de hoje, que está fazendo não só muitas pessoas mudarem, mas eu e a equipe que estamos trabalhando nessa missão do Sim que eu dei, está mudando muita gente, está fazendo obras maravilhosas com cada testemunho desse que a gente recebe. Esse do Senhor, então, sem palavras, que não muda como buscar Deus, que a gente consegue mudar. Nunca é tarde para buscar Deus. Amém. Não é verdade? Amém. Tem uma perguntinha, o senhor pode responder duas perguntinhas que ficou aqui para a gente, que o pessoal mandou. Vamos lá. Uma Vamos lá. aqui da Ana Lacerda. Qual sua visão da efusão do Espírito Santo dentro da igreja em sua totalidade? Orlando Luiz Canconton. A visão que eu tenho da efusão do Espírito Santo, do batismo do Espírito Santo, é... Eu sei que nem todos vão entender, mas quem for batizado, né? Eu gosto muito da passagem que tem aqui em Marcos, capítulo 16. É uma passagem que eu amo de todo o coração. Essa passagem, ela marca a minha vida, né? Claro que muitas passagens do Espírito Santo têm marcado minha vida, mas essa passagem em si eu quero só deixar aqui para você, né? Como é minha visão. Olha a visão minha, não, a visão da palavra de Deus. No capítulo 16 de São Marcos, versículo 15, e disse-lhe: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Estes milagres acompanharão os que crerem. Expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. A totalidade do Espírito Santo, ele é essa. Porque quem for batizado vai acreditar em milagre. Quem não for, não vai acreditar. Então, eu entendo as pessoas que não são batizadas, porque eu sei o que é um batizado. Então, ainda a igreja, na totalidade, não acredita, mas hoje a gente sabe que o Papa Francisco... Olha, Jorjão, eu fui para o Vaticano e o Papa mandou a gente orar em língua.
E eu me lembrei de você. E eu comecei a orar em língua como você orava. Daqui a pouco eu não já sabia se eu orava, se eu não orava. Eu não sabia como é que foi, mas eu sei que foi. E hoje a igreja ela tem uma abertura muito maior para o Pentecostes do que antes. Amém? Amém. Tem mais uma. Ah, essa aqui. Vamos voltar um pouquinho atrás. Ele já falou no testemunho. Vamos lá. Como é. Não, ele não falou, não. Como ir ao encontro dos jovens que estão no mundo em que o Senhor vivia? Como é o encontro dos jovens que estão no mundo em que o Senhor vivia? Eu não sei quem fez a Maria pergunta, mas Oliveira. Maria Oliveira, deixa eu te falar uma Foi Maria Oliveira. Maria Oliveira. Deixa eu te falar uma coisa. A comunidade Kairos, ela tem uma grande bênção. Nós temos aqui um chamado. É ver na face dos que sofrem, na face do alcoólatra que sofre, o Cristo. A maioria das pessoas que chegam aqui na Kairos chega sozinha. Porque Porque não adianta a fé sem obra. Não adianta a gente orar sem ação. Eu Quando você for atrás de um jovem que usa droga, não adianta você dar comidinha na boca dele, não. É bom você botar a mão na cabeça dele e pedir a fusão do Espírito Santo. Amém? Amém. Vamos lá. A Dani já foi, do Orlando e da Maria. Agora foi a da Kelly. O que o senhor aconselha para nós que está começando na comunidade? É a Kelly Diva Davi Voza Kairos. Sim. A primeira coisa que você tem que fazer é pedir para Deus o discernimento. Mas quem está começando não tem que esperar nada, tem que entrar com tudo, com tudo. Depois é que vai acontecendo as coisas, Deus vai organizando. Mas, não, porque eu estou começando agora, eu tenho que ir devagar. Não, tem que entrar com tudo, com o Espírito Santo, orar em língua, porque isso depois vai se encaixando. Mas quando eu já comecei com toda a força, eu já comecei com tudo. Não, Jojo, mas é que, não. Se você quer, tem que ir mesmo. Se puder, entrega tudo, esbanja tudo. Dê tudo que você tem, viva tudo que você tem que viver. Porque, às vezes, a gente quer viver algo que está lá na frente. Imagina se eu disser a uma criança, você vai ter que trabalhar. Não. Uma criança ela tem que aprender a cair, tem que aprender a andar, tem que aprender a falar. Então, uma criança é sem medo. Ela se lança. Amém? Amém. Bom, Jorge, é isso. Eu vou deixar esse espacinho do final para a gente encerrar com uma oração do Senhor mesmo, tá? Agradeço a disponibilidade do Senhor ter na agenda para a gente, para contar o sim, que foi. Eu tenho certeza que foi importante para muita gente que está assistindo essa live. Pelos comentários, fui dando uma olhadinha aqui, muita gente, que nem a Kelly falou aqui, ó. Kelly agradeceu. Obrigado, Pai. Suas palavras nos ajudam a nossa caminhada. Kelly acabou de mandar aqui para mim, ó. Deve ser sua filha, né? É, Jorge, um filha da, dos. Olha, Jorge ele é um pai para todos é, nós, filha da comunidade. filho da comunidade. E é isso, Jorge. Fazer uma oração no final? Pode ficar à vontade. Quem quiser rever o testemunho do Jorgão, amanhã no Facebook, 12 Itaquá, vai ter a sala de vídeo a partir das 10 da manhã para ver o testemunho do Jorge de E eu novo. peço a todo mundo que siga esse canal aí, tá, gente? Vamos juntos. Siga o canal do 11 Itaquá para que você possa ver outras pessoas testemunhar a bênção de Deus também. Desde já eu quero te agradecer, amado, que Deus possa abençoar a sua vida. Abençoar também essa iniciativa, né, de Deus aí para que outras pessoas possam verdadeiramente sentir a mesma proporção de bênção que nós sentimos essa noite. Pai, em nome de Jesus, pela querida mãe, eu te peço agora por as pessoas que precisam de ti, Senhor. Por as pessoas que estão começando essa noite, estão começando a viver algo sobrenatural. Pai, nos abençoa. Manda teus anjos nessa noite para que a gente possa repousar tranquilo. Para que a gente possa sonhar contigo, Senhor. Sonhar com os anjos é sonhar contigo. Direciona a nossa mente
E nessa noite eu já te louvo e te agradeço, Senhor, porque é mais um dia, 24 horas, sem usar drogas, sem usar álcool. Limpo pela tua graça, limpo porque tu me deseja limpo. Tu quer me ver limpo, Jesus. Há 24 anos tu vem cuidando de mim. E eu te peço, Senhor, que cuide pela intercessão de sua mãe, nossa querida mãezinha, abençoa essa noite. Que essa noite seja a melhor noite da nossa vida. Que essa noite seja uma noite de sonhos, seja uma noite de bênção sobre nossa vida. Uma noite em que a gente possa reagir, sim, para o melhor da nossa vida. Que possamos agora, Senhor. Amanhã será um novo dia. Com certeza um dia contigo. Um dia contigo é uma eternidade, Senhor Jesus, na paz. Um dia contigo é uma eternidade na bênção. E eu creio, Deus, que nesta hora, neste momento, é o Senhor que está abençoando. Por isso, vem, Espírito Santo. Andabassori canta namassai. Vem nos convencer a respeito do pecado e da justiça. Que eu sei que o Senhor convence. Eu sei que o Senhor nos dá a tranquilidade dessa noite. Eu acredito em milagres. Eu sou agente de milagres. E cada uma dessas pessoas que estão nos escutando também são agentes de milagres. Por isso, abençoa pela intercessão de nossa mãe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, muito obrigado. Muito Só quero obrigado te mais dizer, uma vez pela participação. um dia que você vier a Pernambuco, não esquece da Cairós, tá? Não, já não vou esquecer. Já estou acompanhando todo quanto é lugar. Pode ter certeza. 6 horas da tarde eu já estou lá. Hoje, 6 horas eu estava lá. Eu estava trabalhando, eu estava lá. Eu estava lá, o pessoal que você está vendo. Eu falei, não, deixa eu. Já estava lá, 6 horas já estava lá. E Pode ter certeza que o que a gente puder também ajudar para espalhar a obra, a gente vai fazer também. A gente vamos fazer. Porque eu acho muito bonito o trabalho da comunidade Cairós. Eu li essa semana, quando nós conversamos, eu já conhecia a Cairós de outros. A gente conhece, mas que nem o senhor falou, a gente não lê a história toda. tá. Vamos falar a real aqui. A gente não lê a história toda. E eu estava lendo, a gente foi ler, aí os meninas leram, falou, gente, a história é. Aí começaram a falar do início, aí começou a falar das casas que tem espalhado, inclusive a casa da África. A da África foi a mais recente? Não, nós já estamos. A casa da África? A mais recente foi no Maranhão, né? Até que a gente deve dar uma parada, mas deve voltar ano que vem. E a mais recente também foi a de Junqueirópolis, aí em São Paulo. E no Paraná, em Londrina, né? Ah, Um sim. dia que você quiser vir, cara, todo mundo aí pode vir. Nós temos uma casa na praia também, em Tamandaré, uma das praias mais lindas do Brasil, né? A Praia dos Carneiros, você pode entrar na internet e ver depois. Nós estamos lá. E nós temos vaga, pode trazer quem você quiser, quando você quiser. Eu quero dizer para você que você se torna amigo nosso, irmão nosso aqui, tá bom? Tá certo. Muito obrigado. Deus abençoe. Quem quiser acompanhar amanhã o replay dessa live vai estar no IGBT e no Facebook. Muito obrigado. Boa noite, bom descanso. Obrigado, Boa missão. Paz e viu? bem. Deus Obrigado. abençoe. E essa foi a nossa live da noite do 5 de hoje com o Jorge, da comunidade Cairós. Live maravilhosa. Obrigado para todos que acompanharam essa transmissão ao vivo aqui pelo Dons.Itaquá. Quem puder colaborar e seguir a nossa página, fique à vontade. Espalhar o testemunho evangelho pelo 5D está sendo experiência única. Temos amanhã o encontro às 22 horas com Orlando Luiz. Amanhã estará ao vivo às 10 horas, vai contar o sim dele também. E todos que estão aqui na plataforma estão convidados a estar participando com a gente. Muito obrigado, uma boa noite e até amanhã. Obrigadão, gente.